noite, pessoal. Bem-vindo ao meu podcast Israel e o Mundo. Eu sou Yoni, sou israelense, nascido e criado em Israel. Servi como combatente em Israel, depois eu estudei, fiz na Universidade Hebraica Relações Internacionais e Estudos do Oriente Médio. E o mais importante, eu sou viciado em notícias. Sou viciado em notícias sobre política de Israel, sobre política mundial, sobre tudo o que acontece no mundo, e tudo o que acontece no mundo tem uma ligação com o que acontece em Israel. Quase tudo. Eu reparei que aqui no Brasil existe uma sede para informação sobre Israel. Existe muita gente querendo saber mais, querendo entender mais. Tem uma falta nas notícias. Ou as notícias são parciais, ou as notícias não contam a história tudo, ou contam os fatos errados, ou não explica, não tem análise, não tem informação para conseguir entender o que está acontecendo lá e o que as coisas lá realmente significam, como é lá. E por isso que eu decidi fazer esse podcast, para passar mais informação sobre assuntos que às vezes não são fáceis, sobre o que acontece em Israel, quais são as religiões de lá, o que está acontecendo, o que isso tem a ver com outras partes do mundo, quais são os atores principais, Israel, os palestinos, os países árabes, o mundo muçulmano, o Ocidente, Estados Unidos, Brasil às vezes, que tudo que está acontecendo lá, como podemos entender melhor. Eu pretendo, toda vez que eu fizer lançar um capítulo, eu pretendo trazer uma notícia, explicar por cima, olha, uma coisa que está acontecendo agora, uma coisa que está aparecendo no jornal, e depois vamos perguntar perguntas chaves para esclarecer, para entender melhor o que aconteceu, para entender melhor quais são as ramificações, qual que é a significância, qual que é a verdadeira jogada que está acontecendo, para a gente entender melhor aqui no Brasil. No final do podcast, depois que escutou, eu gostaria muito de receber críticas, perguntas, comentários, qualquer coisa construtiva, que podemos juntos melhorar esse projeto aí. Vamos lá, vamos entrar direto na piscina e começar a entender quem são os peixes, para onde vai a correnteza, vamos tentar entender, ok? Como muita gente sabe, Israel tem um novo governo. Faz uma semana que Israel tem um novo governo. O primeiro-ministro de bastante experiência, de bastante tempo no poder em Israel, ficou 1 ano e meio fora da política, formou um novo governo, que esse governo agora em Israel, o pessoal chama desse governo à direita, que consegue fazer as coisas necessárias. Não tudo eu vou poder sempre entrar ao fundo e explicar cada ponto, ok? Mas esse governo específico, ele é uma coalizão forte, por enquanto parece estável, tem uma maioria saudável, e nós temos os partidos religiosos, vários tipos de partidos religiosos, partidos de judeus ortodoxos, se juntaram com o maior partido de Israel, que é o Likud, que é o partido centro-direita, e agora esse governo pretende mudar certas coisas, pretende entrar no jogo e mudar certas coisas que é considerado fracassos do governo anterior. O principal deles, provavelmente, é a situação de Israel no cenário internacional. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais, mas o governo anterior saiu e, digamos assim, deixou muito a desejar, deixou Israel mais fraca internacionalmente,
deixou Israel mais dependente de Estados Unidos. Israel sinalizou, deixa Estados Unidos mandar o que a gente tem que fazer e nós vamos cumprir o que ela quer, porque o principal interesse é a gente não perder a amizade de Estados Unidos. Depois vamos falar sobre isso, se isso é bom, se isso é mal, mas agora que esse governo saiu, entrou um novo, o principal ponto é fortalecer Israel. Fazer Israel mais forte, mais independente e menos dependente dos Estados Unidos. Ok? O que é a notícia que aconteceu essa semana? Provavelmente a mais interessante, que já ouvi várias pessoas me perguntando quem é esse cara, o que aconteceu, o que Israel vai fazer, como os Estados Unidos reagiu. Essa semana teve uma ocorrência. O Ben-Gvir, que agora é um ministro de segurança interior em Israel, ok? Quer dizer que ele é responsável pela polícia, pela segurança dentro de Israel. Subiu no Har HaBayit. Har HaBayit, em hebraico, em inglês chama Temple Mount, ou a Mesquita El-Aqsa. É um complexo em Jerusalém. Ele subiu lá e já começou aparecendo nos jornais internacionais. Estados Unidos se pronunciou de um certo jeito, falou, olha, temos que tomar cuidado. E eu ouvi uma reação até aqui no Brasil, falando que isso pode acabar resultando em violência. Então seria mais prudente para Israel evitar de cutucar os árabes dessa maneira. Ok? Isso é notícia. Eu vou tentar fazer, através de perguntas básicas, vou tentar fazer uma análise. Vou tentar esclarecer. O que significa? A grande maioria dos brasileiros não sabe quem é Ben-Gvir. Não sabe todos os detalhes naquela situação que eu acabei de contar, uma notícia que apareceu no jornal. Muita gente não entende quem agiu, aonde aconteceu, o que significa esse lugar, o que vai ser as ramificações ou não vão ser as ramificações, o que a mídia em Israel falou. E é isso que eu pretendo explicar. Vamos começar da onde aconteceu essa história. Esse lugar que o cara entrou era o local, o site, por trás do Muro das Lamentações, no centro de Jerusalém, na Cidade Velha, tem o complexo onde estava, muitos anos atrás, 2000 anos atrás, o templo judaico, o segundo templo judaico. O primeiro dizem que também estava lá, e o segundo templo é esse site aí. Agora está coberto por mesquitas, ok? Esse ponto é muito estratégico. Tem muita gente na religião judaica, tem até opiniões da religião muçulmana, que dizem que isso é o berço do mundo. Isso é o ponto onde Abraão ia sacrificar Isaac. No Islã, dizem que também aconteceram algumas coisas lá. Vamos tentar entender isso um pouco, ok? Em hebraico chama Har HaBayit, que significa, em inglês também, chama Temple of the Mount, significa o monte do templo, ok? Para judaísmo, esse lugar é tão sagrado que foi proibido para o público entrar, ok? Se a gente olhar pela lei judaica, pelas tradições judaicas, é perigoso uma pessoa que não é super pura entrar naquela região. Tem um certo ponto, dizem, que naquele lugar tem um certo ponto que se uma pessoa impura, judeu, impuro entrar, só judeu. Cristão pode, muçulmano pode, de acordo com o judaísmo, judeu impuro que entra lá pode acabar em desastre.
pode morrer num lugar assim, ok? Como resultado disso, quando Israel conquistou essa parte de Jerusalém em 67, antes do 67 era da Jordânia. Quando Israel conquistou essa parte, Israel decidiu, vamos manter esse lugar aqui um pouco fora do alcance do público judeu. Porque os rabinos falaram, não é bom o judeu ficar andando por lá, a gente não sabe aonde que é aquele ponto perigoso. Então o governo, tanto pela opinião rabínica, como pela polêmica com os muçulmanos, falou, olha, já tem mesquitas lá, nós, Israel, nós judeus, acreditamos que todo mundo tem direito de praticar religião livremente, então já tem mesquitas lá, não precisamos de uma bagunça, de uma polêmica com o mundo árabe, apesar que nós conquistamos essa área, vamos deixar isso sobre controle árabe, que mesmo assim eles sabem quem pode entrar, quem não pode entrar nas mesquitas, deixa eles tomar conta daquilo, porque a gente não está espiritualmente preparado para entrar lá. Então, quando Israel conquistou, já tinha deixado sobre controle árabe, ok? Dentro de Israel. Os árabes gostaram disso, perderam a guerra, falaram, pelo menos não vai destruir nossas mesquitas, ok, não precisamos brigar sobre isso, e foi muitos anos desse jeito. Com o passar dos anos, foram aparecendo certos detalhes. Pode judeu rezar lá? Se um judeu quer entrar, ele fala, eu quero entrar. Ele pode? Se ele entrar, ele pode rezar? E foram estabelecidas certas regras que foram ficando mais e mais chatinhas, ok? Os muçulmanos falaram, judeu é uma pessoa impura, né? Então, judeu não pode nem beber água do bebedor de lá, porque isso é lugar sagrado para o Islã. Então, imagina uma situação que você tem uma coisa muito valiosa, você deixa o outro utilizar, porque ele já estava utilizando e você não está preparado a utilizar, você fala, vou deixar isso na sua mão por enquanto, tá bom? Só que ele começa pensando que isso é dele. E começa falando, aí você pede, eu posso usar aquilo? Não, agora não. Pode, mas não atrapalha a ordem que eu coloquei. Aí começou ficando uma situação até racista lá, que ficou determinado que só muçulmano pode rezar lá. Cristão que entra pode tirar fotos, pode andar, mas não pode rezar. E a mesma coisa judeu, ok? Isso, dentro de Israel, acabou levantando uma polêmica. A essa polêmica vamos chegar daqui a pouco. Mas primeiro, agora já entendemos esse lugar. O lugar onde esse ministro israelense entrou é essa parte de Jerusalém, da cidade velha, onde era o templo, e onde a barreira desse lugar é o Muro das Lamentações. Então os judeus chegam até o muro e não atravessam o muro. De vez em quando alguns atravessam e entram lá. Mas quando eles entram, tem certas regras que agora a comitê organizadora daquele lugar, que chama Waqf, colocou, que põe certos limites em qualquer um que não é muçulmano, ok? Isso é o lugar. Agora vamos entender quem é Ben-Gvir. Quem é Itamar Ben-Gvir, esse ministro de segurança interior de Israel. Itamar Ben-Gvir é um judeu religioso que mora na cidade de Hebron, ok? Cidade de Hebron é quase absolutamente árabe. E tem umas 80 famílias judias que, para manter uma presença judaica lá, vivem lá, criam os filhos lá e vivem de boa lá. Israel garante a segurança deles em várias maneiras. Eles também costumam andar armados, esses judeus religiosos, e eles cuidam de certos sites religiosos que tem lá.
e de modo geral são judeus ortodoxos bem ligados à terra de Israel, dispostos a fazer esse sacrifício de tomar conta de território e terra judaica israelense, apesar de estar cercado por árabes, que não é uma realidade muito agradável no dia a dia. A mulher do Ben-Gvir, vou abrir um parêntese aqui, é uma mulher muito interessante. Ela é mãe de 6 filhos e ela anda armada. Ela mesmo recebeu treinamento de como funcionar uma arma e ela anda armada, pronta a qualquer momento, se estiver em perigo, a proteger os filhos dela. Engraçado que ela já foi criticada bastante pelo mundo em Estados Unidos e falando que essa mulher é esquisita, que ela anda armada, que ela tem que andar toda hora com essa pistola. Eu pessoalmente acho que é muito interessante, porque hoje a gente vive num mundo moderno, onde a gente valoriza o feminismo, onde a gente valoriza uma mulher independente, uma mulher que tem uma postura, que não precisa de favor de homem. E essa mulher, eu acho que é um exemplo sensacional disso. É uma mãe, é uma mulher, eu não lembro se ela é tão bonita, mas ela é uma mulher muito charmosa, muito inteligente, ela é professora, ela se dedica à criação dos filhos e criação de outras crianças, e no mesmo tempo ela tem esse lado aí muito independente de poder defender os filhos dela até de perigo de vida. Eu acho uma figura admirável, ok? Só que como ela é mulher de um político um pouco polêmico, ela acaba sendo criticada pela esquerda, que deveria, na minha opinião, elogiar ela. Mas isso é ela, ok? Agora vamos falar dele. Ele tem um passado que ele se envolvia em manifestações alegando que o judeu que ocupa a terra de Israel tem que fazer isso com orgulho e com força. Nunca com crueldade, nunca. Mas ele tem que ter um orgulho da presença dele lá, e ele não precisa abrir mão cada vez que os árabes ameaçam fazer algum ataque terrorista. Diz a filosofia dele, do partido dele, que o judeu tem que se defender sozinho, sem precisar de favores de Estados Unidos, sem pedir para os Estados Unidos negociar com os terroristas e pedir para os terroristas não atacar, sem muito apoio e muita dependência. Diz ele que o judeu tem que ter orgulho. Então eu diria que provavelmente podemos falar sobre Ben-Gvir. Ele já teve problemas até com a polícia israelense por manifestações que Israel preferia que não tivesse. Tipo, um cara assim é um pouco demais. A gente preferia que ele fosse mais quietinho. Ele parece que ele pertencia a uma organização, antigamente, quando ele era moleque, quando ele era adolescente, ele pertencia a uma organização que, se soubesse que teve ataques terroristas, ia tipo sair para tirar satisfação, para vingar, para mostrar que judeu também pode ser cruel. Ele mesmo renega isso hoje e diz que não quer mais nada a ver com isso. Ele é muito mais diplomático, ele é muito mais calminho, mas ele continua uma pessoa mais polêmica de que o normal. Ele não é aquele quietinho lá que segue o que todo mundo manda ele fazer. Ele sai falando que Israel tem que se defender, que Israel não pode tolerar terrorismo com tanta tolerância que às vezes Israel mostra. Ele divulga que, por exemplo, tem pena de morte por terrorismo. Isso é um exemplo, ok? Então agora nos entendemos um pouco melhor. Esse cara, ele decidiu entrar naquele lugar, ok? Que é uma situação meio
como que posso dizer? Ele está cutucando ele não está cutucando a paz, mas ele está enfrentando uma realidade que ele considera injusta, que muita gente considera injusta, mas a grande maioria das pessoas dizem, olha, apesar que é falta de justiça, que é injusto, que judeu não pode rezar lá, judeu não pode entrar lá quando ele quiser, judeu ou cristão, não, mas judeu eu digo porque o Estado de Israel é um Estado judaico, mas que nenhuma outra religião pode entrar lá e rezar, por exemplo, muita gente, todo mundo fala que isso é injusto, mas muita gente fala, oh, não precisamos agora de uma nova onda de terrorismo. Então, tem alguns individuais que vão lá de vez em quando, uns grupos pequenos no máximo. O Itamar Ben-Gvir agora é ministro. Então, ele indo lá é mais significante. É uma situação um pouco mais polêmica, um pouco mais complicada, porque ele agora representa o governo de Israel. Então agora nós entendemos quem fez e aonde fez, ok? Agora teve as reações, que é uma outra coisa completamente, que na verdade tem mais significância, porque ele não atacou ninguém lá, ninguém atacou ele, não houve nenhum problema de segurança, não houve nada, ok? Mas o mundo começou a reagir, ok? Para explicar as reações do mundo, vou começar com a reação dos Estados Unidos. E vou explicar um pouco quem é Estados Unidos para Israel, ok? Estados Unidos é o maior aliado de Israel. Estados Unidos é um país de mentalidade cristã, de modo geral, liberal, moderna, democrático. Também é um país de imigrantes. E tem muitas semelhanças. Israel é parecido com isso, ok? Estados Unidos pertencia à Inglaterra e conseguiu independência da Inglaterra. Israel fez a mesma coisa. E do mesmo jeito que Estados Unidos acredita nesses valores de igualdade, de liberdade, de força econômica, Israel é muito parecido. Então, acaba que os interesses de Estados Unidos e de Israel são parecidos. Além disso, nos Estados Unidos tem uma comunidade judaica grande. Eu provavelmente diria que a maioria dessa comunidade judaica hoje tem problema com Israel, mas isso é outro assunto que eu vou entrar em outro momento, ok? Mas Estados Unidos é um aliado que tem muitas coisas a ver com Israel. Dá muito suporte para Israel, tem muitos projetos militares juntos. Por exemplo, Iron Dome, aquele sistema de defesa de mísseis, foi desenvolvida em Israel, mas é um projeto junto de Israel com Estados Unidos. Então, Israel hoje desenvolve muita tecnologia militar para Estados Unidos. Antigamente, Israel recebia ajuda. Hoje, Israel não recebe aquela ajuda. Hoje é mais negócios, é mais parcerias. Israel faz uma coisa que beneficia Estados Unidos e em troca recebe benefícios também. Mas Estados Unidos tem muito poder político sobre Israel. Tanto porque tem os mesmos, de modo geral, a mesma mentalidade, como tem muitos laços políticos com Israel. Então, quando os Estados Unidos fala, Israel sempre escuta. Às vezes respeita mais, às vezes respeita menos, às vezes discorda, concorda, mas Israel escuta. Só que nos Estados Unidos agora o governo é um governo Biden. O governo Biden tem se mostrado muito hostil a Israel. E tem se mostrado muito hostil à ordem que o Trump deixou no Oriente Médio, que é acordos de paz entre Israel, Emirados Árabes, Marrocos, Sudão.
Esse governo atual dos Estados Unidos está tentando apagar tudo, qualquer coisa que o Trump fez, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E ele é muito progressista, muito progressista. E uma parte do progressismo, infelizmente, é uma atitude anti-Israel. É tipo mostrar para Israel que Israel tem que ficar com a cabeça para baixo. Então, esse novo governo dos Estados Unidos deu uma reação interessante. Falou, olha, por favor, vamos minimizar todo esse tipo de coisa, porque isso aí pode causar, presta atenção, já avisou que isso pode causar problemas no Oriente Médio. Isso, em outras palavras, estaria pisando no pé dos árabes e nós não queremos problemas. Estados Unidos falou mais ou menos assim. Outro país que falou muito parecido era o Brasil, ok? Brasil falou uma coisa muito parecida. A Europa não se manifestou muito. E outra reação interessante foi dentro de Israel. Dentro de Israel, a mídia é dividida em dois. A maior parte da mídia é bem virada à esquerda. E eles criticaram, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram, o que você está fazendo? Você vai chamar a violência. No caso da mídia israelense, era quase que gritaram para os árabes, o que você está fazendo, Ben-Gvir? Você está ouvindo o que ele fez? Vocês viram o que ele fez? Você vai causar problemas, hein? Vocês não querem mostrar para o Ben-Gvir qual é o problema? Tipo assim, a mídia esquerdista em Israel estava tentando cutucar para criar uns probleminhas, digamos assim. Se tivesse alguma bagunça em Israel, a mídia da esquerda ia ter bastante para falar que isso é tudo culpa do Ben-Gvir. E ela parecia que ela queria um pouquinho levantar essa polêmica. Estava avisando para os árabes, até nós desconcordamos, vocês não querem reagir não? Ok, isso foi a reação dessa parte da mídia. E a minoria da mídia, que é da direita, debateu, falou, olha, é um debate interessante. Ele fez, ele tem direito de fazer. Se foi o momento ou não foi o momento correto, ou se ele fez do jeito certo ou não fez do jeito certo, a gente não sabe. Isso é interessante. Então acabou levantando toda essa polêmica. E aqui, eu acho que essa parte da mídia acertou. É debatível o que ele fez. Obviamente, se causar uma guerra, ninguém vai ficar feliz, ok? Ninguém vai ficar feliz, ninguém quer uma guerra, ok? Teoricamente, a conduta no Temple Mount, no Har HaBayit, a conduta naquele ponto, tem potencial. Aquilo lá é o ponto, aquele ponto do cruzamento dos fios, aonde se encontra todos os fios. Se causar um curto-circuito lá, pode pegar fogo, a casa pode sair, pode sair um grande fogo. A gente não quer uma explosão, ok? Grande, desnecessário. Mas agora a questão é como é que você vai manter a paz? Como é que seria a melhor conduta desse novo governo para manter a paz? E aqui eu vou entrar em dois pontos chaves para terminar com esse assunto. Um ponto-chave é o Netanyahu e o governo dele, ok? O governo Netanyahu, o Netanyahu voltando para liderar o país em Israel, eu diria que é parecido com... Eu ouvi esse exemplo hoje, eu acho interessante. É parecido, imagina que não sei, um time de segunda divisão está jogando contra o Real Madrid. Só que o Real Madrid sabe que esse time é de segunda divisão, então baixou a guarda, botou um time de reservas e não sei o quê. E o time de segunda divisão começou jogando mesmo, está muito animado, ok? Para ganhar do Real Madrid. E agora, de repente, saíram no intervalo e quando volta o Real Madrid já está 2 gols para trás. E o Real Madrid coloca alguns craques aí em campo.
É parecido com Netanyahu voltando na política israelense. Tanto Estados Unidos já considerou Israel moleza. Tipo, Estados Unidos, o governo Biden já estava nadando de braçada com Israel. Só falando, oh, Israel faz isso, Israel faz. O governo anterior do Yair Lapid, que eu vou, uma hora vou falar mais desse governo, só perguntava, o que nós precisamos fazer? Por favor, só continua, meu amigo. Estados Unidos dava uma tapa na cara de Israel e o Yair Lapid chegava para casa e falou, olha, foi boa essa tapa, corrigiu a gente agora, a gente entendeu o que Estados Unidos quer. Foi uma atitude ridícula, na minha opinião, ok? Pode ser que alguém discorda, tudo bem, isso é a minha opinião. Mas uma coisa que está aparecendo hoje, que não dá para discordar, é que a entrada de volta de Bibi Netanyahu está mudando tudo, ok? Entrou o craque agora, pode ser que Israel está 1 gol para trás, 2 gols para trás, mas todo mundo que está no campo sabe que mudou o jogo agora, acabou a moleza, ok? E com Bibi Netanyahu, Estados Unidos não vai conseguir um monte de Israel se humilhando, Israel assinando acordos desnecessários que vão fazer mal para Israel. Acabou essa história. Estados Unidos sabe disso. Os árabes também sabem disso. O mundo árabe inteiro, Irã, essa parte xiita problemática, sabe. Acabou a moleza agora. E o Hamas sabe, Líbano sabe, Jordânia sabe, e os árabes, de modo geral, sabem que agora acabou a moleza, ok? Agora tem oponente em campo. Graças a Deus, Israel não perdeu tudo o que tinha, ok? Mas no último ano e meio, Israel enfraqueceu, mas acabou isso. Isso é a primeira coisa. Isso me leva ao segundo ponto, que é importante para determinar qual que é a melhor conduta de Israel. Como isso vai ser percebido no mundo, ok? E esse ponto é como seria a atitude certa de um oponente contra um inimigo dele. Ele tem que mostrar fraqueza ou ele tem que mostrar força? Se o objetivo é conseguir paz, tem duas estratégias, geralmente. Se eu quero paz com outro, uma estratégia, e o outro é um lado, vamos dizer, agressivo, que está tentando me atacar. Não estou falando o paz entre Estados Unidos e Canadá, ou entre Brasil e Argentina, que não tem problema, nunca teve problema, ok? Estou falando da situação árabe-israelense, como Israel tem que se conduzir perante o mundo, perante o Hamas, perante o terrorismo, perante os agressores no mundo árabe. Israel tem que chegar e pedir, olha, o que vocês querem? Eu vou dar para vocês. Por favor, me dá paz, qualquer preço. O que vocês querem? Eu abaixo a cabeça, eu dou tudo. Vocês querem terra, vocês querem que a gente assine acordos de gás. O que vocês querem? Por favor, não me ataca. Isso é o jeito certo? Ou Israel tem que mostrar força e através dessa força vai conseguir paz? Isso, existem opiniões diferentes. Eu posso falar a minha. A minha opinião é que fraqueza chama agressão. A conduta certa para Israel evitar a agressão é Israel se mostrar confiante. Agora, vamos considerar toda essa história do Ben Gvir. O que isso pode significar? Isso pode causar uma polêmica? Pode, ok? Mas, se a gente olha, o mundo árabe está quietinho. Ninguém reagiu. Teve um caso assim. Teve um caso teve vários casos, mas teve um caso famoso assim recentemente. Quando os Estados Unidos mudou o consulado americano de Tel Aviv para Jerusalém, o Trump que acabou tomando essa decisão de fazer isso, todo mundo falou, se ele fizer isso, vai ter uma guerra, os árabes vão ter... Os árabes não fizeram nada. Nada. O contrário. Os árabes ficaram mais quietos e entenderam que tem um novo xerife agora no bairro.
tem um novo chefe. E esse novo chefe está mostrando força, está se mostrando confiante e não está aberto a negociações bobas, não está aberto a ameaças. Então, não quer jogar, fica fora. Isso foi a mensagem do Trump para o terrorismo, para os árabes. Eu não falo dos árabes bons, tem muitos árabes bons que querem que isso aconteça, ok? Eu estou falando das organizações tipo Hamas, tipo a Autoridade Palestina, que tudo que eles querem é polêmica e problemas e corrupção, ok? Justamente eles ficaram mais quietos. Agora, digo eu que é bem possível que essa situação acabe desse jeito. Conclusão. Eu acho que podemos ficar calmos, não vai dar em guerra, não vai dar problemas. Se dá alguma probleminha, pode até ser uma coisa positiva, porque alguma pipoca aparece, você acalma aquela pipoca e estabelece uma ordem baseada em respeito a direitos de todo mundo, de todas as religiões, ok? E baseada em respeito à força de Israel. De modo geral, quando Israel está mais forte, o mundo árabe fica mais calmo, menos agressivo. Acredito eu. Agora, já que terminamos de falar sobre esse assunto, eu espero que isso ajudou a entender um pouquinho. E eu vou abrir uma tradição, eu quero continuar a fazer uma tradição de todo final do podcast falar de alguma coisa positiva. Para sempre terminar, esse podcast às vezes vai falar de coisas mais complicadas, para sempre a gente terminar com uma energia positiva, uma coisa interessante, ou engraçado, ou divertida. Então, justamente, hoje aconteceu uma coisa, hoje ou ontem, aconteceu uma coisa que eu acho que tem até a ver com isso que a gente estava conversando, ok? O Cristiano Ronaldo assinou o contrato dele no Catar. Interessante. O que isso tem a ver com o assunto aqui? Primeiro, sempre gostava muito do Cristiano Ronaldo, então desejo tudo de bom para ele, boa sorte, que ele tiver muito sucesso lá. Ele está no final da carreira dele, tomara que ele termine com quanto mais graça, dinheiro ele não falta, mas que faça mais dinheiro, tá tudo ótimo. Mas do ponto de vista político, isso é interessante, porque eu tenho a sensação que ele não está indo lá só para jogar bola. A Arábia Saudita está convidando ele. Vimos que o time da Arábia Saudita ganhou da Argentina na Copa. A Arábia Saudita está tentando se modernizar, está tentando sair do atraso. Um dos passos possíveis que a Arábia Saudita pode acabar fazendo vai ser assinar um acordo de paz com Israel. E a Arábia Saudita está entrando numa situação de modernização. Mulher na Arábia Saudita antigamente não podia dirigir, agora pode dirigir. Tinha que sair acompanhada, se eu não me engano isso está mudando também. A Arábia Saudita está tentando se abrir ao mundo. Eu acho que isso é muito bom, porque se ela se abrir direito, se ela se abrir mais, vai chegar a assinar um acordo de paz com Israel. E acordo de paz entre a Arábia Saudita com Israel já é um acordo de paz muito significante, com muito peso, com muita influência mundial. Porque a Arábia Saudita, afinal das contas, é a dona dos lugares sagrados para o Islã, os lugares sagrados de verdade, Meca e Medina, onde morava, onde vivia o profeta Mohammed, não Jerusalém, que ele nunca foi lá, não tem nada a ver, não tem muita coisa a ver, tem a ver com histórica mais depois, mais tarde do Islã, mas não tem nada a ver com a história, com a origem do Islã. Então,
Isso é coisa boa. Tomara que o Cristiano Ronaldo assinando o contrato lá, jogando lá, vai acabar se manifestando, vai acabar tirando fotos, botando no Instagram com a namorada dele, com os filhos dele, vivendo bem, uma vida moderna, uma vida feliz, e que tomara que isso seja um sinal que a Arábia Saudita está indo nessa direção, ok? Então, é isso. Tudo de bom e até o próximo capítulo.